Olá, aluno do sexto ano, tudo bem com você? Pois é, na última aula nós falamos sobre a interferência humana na dinâmica climática. Falamos um pouquinho do efeito estufa, da poluição atmosférica e da chuva ácida. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 3 da unidade 7 do seu livro de Geografia. Falaremos sobre inversão térmica, sobre ilha de calor e também sobre a redução da camada de ozônio. Você já ouviu falar desses assuntos? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Preste bastante atenção que nossa aula já vai começar. Nos grandes centros urbanos, durante os meses mais frios, nas primeiras horas da manhã, ocorre um fenômeno que altera a circulação do ar e dificulta a dispersão dos poluentes. A inversão térmica ocorre quando a camada de vento quente que fica na superfície não consegue passar pela camada de vento frio e vice-versa. Acontece o impedimento da circulação do ar frio, que é mais denso e fica preso nas regiões mais próximas da superfície, se misturando ao ar poluído e impedindo que ele seja dissipado. Inverno na maior metrópole brasileira. Esse é o ar que a gente respira em São Paulo. Mal dá para ver o horizonte de tanta poluição acumulada. Mas por que essa sujeira fica assim, tão concentrada nessa época do ano, hein? A explicação começa nas mudanças de temperatura durante o dia. Olha o exemplo. No último domingo, dia 10 de julho, os paulistanos acordaram e estava fazendo 8,4 graus. Durante a tarde, os termômetros chegaram a 27,7 graus. Ou seja, em algumas horas, a temperatura subiu quase 20 graus. E à noite, claro, deu uma refrescada boa. E aí, olha o que aconteceu com essa variação grande de temperatura. O calor que ficou retido na superfície durante o dia se perdeu rapidamente à noite. E aí, quando amanheceu, o ar bem pertinho da superfície acabou ficando mais frio do que nas camadas mais altas. É exatamente o oposto do que acontece normalmente, por isso é a chamada inversão térmica. O problema é que nessa situação o ar mais quente impede o ar mais frio, que é mais pesado, de circular. E é nessa camada de ar frio, mais perto da superfície, que a poluição vai ficando acumulada. Não consegue se dispersar. Ela faz como se fosse uma redoma e evita a dispersão dos poluentes, eles ficam retidos por mais tempo nas camadas mais baixas, da atmosfera. Se o tempo estiver seco, então, pior ainda. Então, pessoal, como nós vimos agora há pouco através dos vídeos, a inversão térmica é um fenômeno que ocorre principalmente nos meses de inverno. É comum ocorrer no finalzinho da madrugada. Então, o que acontece na verdade? Eu tenho uma imagem aqui para vocês, aliás, duas imagens que estão no livro de vocês de Geografia. Uma mostra a dispersão normal de poluentes. Então, o ar quente, que é um ar leve, nessa situação aqui ele sobe, carregando consigo os poluentes da atmosfera. Então, há uma circulação atmosférica nessa situação aqui normal. Numa situação de inversão térmica, o que acontece? O ar frio, que ele é um ar pesado, ele tem dificuldade de subir, de se elevar e carregar consigo os poluentes. E o ar quente, esse ar quente aqui, ele tem dificuldade de descer, ou seja, de ir para perto da superfície. Neste caso, ocorre uma estabilização temporária da circulação da atmosfera. Esse fenômeno nós chamamos de inversão térmica. Nesta outra imagem do livro de vocês, Geografia ainda, mostra o seguinte, nos meses de inverno é comum as pessoas que vivem em grandes centros urbanos
terem problemas respiratórios em decorrência da concentração de poluentes provocada pela inversão térmica. Isso é muito comum na cidade de São Paulo. Essa foto, inclusive, mostra a cidade de São Paulo. A faixa de poluição que paira sobre essa cidade. Ok? A urbanização altera o clima urbano, modificando a cobertura vegetal e aumentando a impermeabilização do solo. E isso intensifica a área de absorção térmica. Os edifícios interferem na circulação dos ventos e os gases emitidos por indústrias e veículos alteram a composição dos gases da atmosfera, modificando sua umidade relativa e a ocorrência de trocas de calor. Esses fatores contribuem para que a temperatura das áreas urbanas seja mais elevada que nas áreas rurais próximas. A esse fenômeno damos o nome de ilha de calor. Em várias partes do mundo, o concreto, o asfalto e a poluição do ar transformaram as grandes cidades em ilhas de calor. Nelas, as temperaturas são mais altas, há mais tempestades e o clima abafado prejudica a saúde. É possível amenizar os efeitos do aumento da temperatura com o plantio de árvores e manutenção de jardins, paredes e coberturas verdes, preferência por cores claras e materiais que rebatem a luz do sol. A diminuição do uso do carro é outro cuidado importante para tornar a cidade mais agradável. Um outro fenômeno atmosférico que nós temos chama-se ilha de calor, conforme vocês também viram um pouquinho nesses vídeos que foram mostrados para vocês. Então aqui eu tenho uma situação de uma área rural, aliás, de duas áreas rurais próximas aos grandes centros urbanos. O que acontece? A elevação da temperatura nas áreas urbanas centrais é causada pela maior cobertura pavimentada, ou seja, construção de prédios, asfaltos, que prejudica a absorção de água e aumenta a irradiação de calor, assim como pela concentração de edifícios que dificulta a circulação dos ventos. Então, quando nós temos prédios muito altos, esses prédios eles dificultam a movimentação do ar, ou seja, a circulação dos ventos. Estudos feitos em 1985 pela geógrafa Magda Lombardo mostram que na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, houve variação de mais de 10 graus Celsius entre o centro da cidade, mais urbanizado, e o entorno. Ok? Então, você tem as áreas rurais bem próximas, que às vezes apresentam uma temperatura inferior. No caso aqui, essa variação foi de 10 graus Celsius entre o centro urbano e o seu entorno. O ozônio é um dos gases que compõem a atmosfera. A camada de ozônio funciona como um filtro que absorve os raios ultravioletos. E os CFCs reagem com o ozônio, transformando-o em outras substâncias que não são eficazes no combate aos raios ultravioletas. A diminuição da camada de ozônio aumenta a incidência de raios ultravioleta. E o uso de tecnologias permite o uso de gases menos prejudiciais ao meio ambiente. Como vimos agora, pessoal, o ozônio é um dos gases que compõem a atmosfera. No final dos anos 1970, foi descoberto um buraco na camada de ozônio. Essas imagens mostram justamente isso, ó, que está no livro de vocês. As imagens de satélites mostram na cor roxa o buraco na camada de ozônio sobre o continente antártico.
A primeira imagem é de 1979, ou seja, final da década de 70. A segunda, de 1990, e a terceira, mais recente, de 2016. Então, percebam por essas imagens que há um aumento desse buraco na camada de ozônio. E os CFCs são os grandes responsáveis por isso. Esses CFCs estão presentes nas geladeiras, nos aparelhos de ar-condicionado e também nos aerossóis. A diminuição da camada de ozônio provoca efeitos negativos prejudiciais à nossa saúde, porque ela aumenta a incidência de raios ultravioletas. Mas não só a nossa saúde é prejudicada, os peixes também são muito prejudicados. E outras formas também de vida aquática são prejudicadas, causando um desequilíbrio ambiental. Felizmente, hoje, há uso cada vez menor de gases que são prejudiciais a essa camada. Mesmo com a diminuição da emissão desses gases prejudiciais à camada de ozônio, estas substâncias químicas ainda ficam presentes na atmosfera por décadas. E aí, aluno, gostou da aula de hoje? Eu espero que você tenha gostado, principalmente aprendido. Pois é, para fixar esse conteúdo que nós aprendemos hoje, você deve fazer o exercício da página 186, questões de número 2 e 4. Lembrando que as questões de número 1 e 3 vocês fizeram na aula anterior. Mas caso você tenha alguma dúvida com o gabarito ou em alguma questão, você deve postar sua dúvida lá nas mensagens do AVA ou então anotar para o nosso encontro no Teams. Fiquem com Deus e até a próxima!